Olá, meu nome é Luís Alves e seja muito bem-vindo ao Life Performance TV. No episódio desta semana eu tenho uma provocação para você que me está a assistir. Eu tenho a certeza absoluta de que se eu neste momento lhe apontasse o dedo e dissesse você tem a vida que merece, você muitas vezes até poderia encarar isto como uma ofensa da minha parte. Então eu quero utilizar esta afirmação essa que trouxe uma mudança muito significativa na minha própria vida e mostrar-lhe de que forma é que eu encarei esta afirmação e de que forma ela também despertou uma parte de mim que estava de alguma maneira adormecida. Se é a primeira vez que está a chegar ao canal, convido desde já a fazer a sua inscrição, se quiser ter acesso aos melhores conteúdos sobre sucesso e lei da atração. E não se esqueça também de ativar as notificações para receber um aviso sempre que eu publico um novo vídeo. Antes de iniciar com o tema propriamente dito, queria apenas lembrar que nós teremos o evento Sem Limites ao vivo no próximo dia 30 de março em Lisboa e tenho também uma novidade para toda a comunidade que me acompanha a partir de Angola. Nós estaremos com o evento Sem Limites ao vivo e com a Matriz de Sucesso ao vivo no próximo mês de Abril, nos dias 25 e 26. Fique atento às minhas redes sociais para ter todas as informações de como pode participar neste evento em Angola. Ok? Então vamos lá. Em 2013, eu participei no meu primeiro evento, o meu primeiro seminário de desenvolvimento pessoal. Se você está no Brasil, provavelmente já ouviu falar no Paulo Vieira, da Febracis, e no Método CIS, talvez o evento de inteligência emocional com maior repercussão na América Latina. E eu participei, precisamente em dezembro de 2013, nesse evento com Maria José. E há uma determinada altura em que Paulo Vieira vem para a região onde eu estava, não é? E que me aponta o dedo e diz: você tem a vida que merece. E eu vou-vos confessar, quando Paulo Vieira me diz aquilo, e eu na altura tinha a minha vida ainda bastante desestruturada, eu entendi aquela afirmação, aquele apontar de dedo como uma ofensa. E provavelmente você entenderia também da mesma maneira se eu lhe dissesse isto de uma forma sem contexto, ok? E nessa altura eu tive duas opções. Ou encarar de facto aquela afirmação que ele havia feito como uma ofensa, ou então refletir e pensar assim, será que ele tem razão naquilo que ele está a dizer? E foi isso que deu início a uma jornada de autoconhecimento muito grande e que foi basicamente o final da minha trajetória de autodescoberta, ok? E a partir daí, depois no mês de fevereiro, já estava a trabalhar nesta área de desenvolvimento pessoal enquanto coach. E portanto, eu na altura tentei pensar assim, ora bem, eu neste momento sinto-me uma pessoa desequilibrada emocionalmente. Neste momento tenho uma grande crise existencial na parte profissional, por exemplo. Eu não sei exatamente o que é que quero fazer da minha vida. Eu estava com excesso de peso. Eu tinha a distância da família e muitas saudades na altura da família, uma vez que vivia no Brasil. E comecei a questionar-me. Será que eu realmente mereço e tenho a vida que mereço? Este desequilíbrio todo, será que sou eu que estou a provocar este desequilíbrio? Então eu resolvi pensar, como se costuma dizer, fora da caixa, ou seja, tentar expandir a minha mente e tentar perceber se isso tinha alguma validade. Será que de facto eu estava a viver a vida que eu merecia? E aos poucos eu fui começando a despertar dentro de mim uma nova forma de observar a minha realidade e dessa forma também dar sentido a esta afirmação. Então veja bem, eu tinha excesso de peso. Eu na altura estava com cerca de 30 quilos acima do peso que é considerado saudável, peso que eu tenho hoje. Aplicando essa expressão, você tem a vida que merece, eu pensava assim, então eu tenho excesso de peso, eu tenho a vida que mereço. De que forma é que isto se aplica na parte verdadeira, no sentido da palavra? Então comecei a pensar, ora bem, de facto, eu tenho a vida que mereço, porque eu faço escolhas alimentares erradas, ou seja, como aquilo que não devo. Alimento o meu corpo com coisas nocivas. Então, de facto, o meu corpo reage com excesso de peso ou acúmulo de gordura. Eu não tenho uma vida ativa, tenho uma vida extremamente sedentária. Então, se eu não pratico atividade física, o meu corpo está a reagir e traz-me novamente excesso de peso. Então, de facto, na questão do peso ou do excesso de peso, eu tenho a vida que mereço. Porque aquilo que são os meus pensamentos, palavras e ações, ou seja, tudo aquilo que são as três formas de interação com o mundo à minha volta, estão a convergir para este excesso de peso. Então, de facto, eu semeei o excesso de peso e a vida, ou aquilo que foi o universo, deu-me esse excesso de peso. Então, o Paulo Vieira tinha razão nesta questão. Depois, na parte profissional. Eu, quando cheguei ao Brasil, fui tentando várias áreas profissionais, fui tentando novas experiências, não é? Tentando outras áreas, tentando descobrir-me um pouquinho a mim mesmo. E, de facto, este desencontro que eu tinha em 2013, de não saber exatamente para onde é que eu estava a caminhar, era também uma questão de merecimento meu.
Tudo aquilo que eu tinha feito, essas experiências que eu havia feito, eram experiências que me estavam a trazer até àquela incógnita, até àquela indecisão. Então, mais uma vez, na área profissional, o Paulo Vieira tinha razão. Eu estava a viver a vida que merecia. Porquê? Porque tudo aquilo que eu fui construindo, tudo aquilo que eu fui semeando, trouxe-me até esse desequilíbrio. Ok? Depois a questão, por exemplo, da saudade da família. Eu pensava assim, ora bem, eu sinto saudades da família, estou a 6.000 km de distância dos meus pais, por exemplo, da minha irmã e de todos os meus grandes amigos. Será que eu mereço realmente esta sensação, este sentimento de saudade dentro de mim? E mais uma vez eu fiz a reflexão. Quem tomou a decisão de ir viver para o Brasil fui eu. Portanto, eu apenas estava, de alguma forma, a pagar o preço de uma escolha minha. Então, de facto, eu sentir essa saudade e muitas vezes a ausência dos grandes amigos e da família era algo que eu estava a merecer, porque fui eu que tomei a decisão de morar para o Brasil, não é? Isto aplicou-se em tudo na minha vida. Tudo aquilo que era a minha realidade, nessa altura, em 2013, e hoje continua a aplicar-se este conceito, no fundo, era realmente a vida que eu merecia. Porque a vida que nós merecemos nada mais é do que uma consequência daquilo que nós vamos semeando todos os dias. Se eu tenho pensamentos negativos, se eu tenho palavras ou uma forma de comunicar com o mundo também negativa, e se as minhas ações não me levam para onde eu quero e apenas me deixam naquele limbo, ou seja, num período de insatisfação, então de facto eu tenho a vida que mereço. Da mesma forma, a partir do momento em que eu comecei a mudar os meus pensamentos, as minhas palavras e as minhas ações, entrei numa nova carreira, comecei a trabalhar totalmente focado em relação ao que eu queria atingir, ou seja, ao meu foco de sucesso. Eu queria alcançar uma determinada meta. E, aos poucos, fui semeando sementes novas. Por outras palavras, se eu hoje estou onde estou, foi porque eu mudei a forma como eu via a vida e comecei também a mudar aquilo que eram os meus pensamentos, palavras e ações. Ou seja, a vida que eu tenho hoje é uma vida merecida porque eu semeei aquilo que eu estou a colher hoje. Então, eu sei que muitas vezes nós podemos dizer assim, Luís, mas eu não mereço estar doente. O Luís, se me dissesse assim, você tem a vida que merece e eu neste momento estou a manifestar uma doença, eu não mereço essa doença. Em termos emocional ou em termos racional, nós não merecemos a doença. Mas se formos a falar na doença no sentido de manifestação física, e eu mais para a frente aqui no canal falarei especificamente sobre a lei da atração e as doenças, a doença é uma resposta do nosso organismo em relação a algo que não está bem. Isso pode ser na parte da alimentação, algum hábito menos saudável que eu tenho, como por exemplo fumar ou ter uma vida sedentária. No fundo, aquilo que nós vemos acontecer são exteriorizações de algo que já existe. Eu posso conscientemente não ter noção de que estou a fazer mal ao meu organismo, mas uma doença é sempre uma consequência de um desequilíbrio energético. Ok? Isto acontece em relação a tudo. Portanto, nós podemos observar a vida sob uma forma de vitimização, e eu já falei sobre isso aqui no canal, em que eu sou vítima das circunstâncias daquilo que acontece à minha volta. Mas, mais uma vez, eu também já falei aqui no canal que aquilo que nos define não é o que nos acontece, mas a forma como nós decidimos reagir àquilo que nos acontece. E foi precisamente isso que eu fiz quando eu decidi observar essa afirmação, essa provocação do Paulo Vieira como algo realmente de verdade. E a partir do momento em que eu comecei a ter consciência que, de facto, a vida que eu estava a viver era a vida que eu merecia, ou seja, era a consequência daquilo que eu todos os dias semeava através dos meus pensamentos, das minhas palavras e das minhas ações, eu voltei a conquistar ou a reconquistar o leme do meu barco. Ou seja, comecei a fazer com que a minha vida se fosse encaminhada ou se dirigisse para um novo destino. E é isso que você deve fazer também no seu dia-a-dia. Se eu hoje apontar o dedo e disser você tem a vida que merece e você aceitar isto como uma crítica construtiva e decidir expandir a sua mente, eu tenho a certeza absoluta que a partir de hoje você começa a tomar decisões diferentes, começa a ter posturas vivenciais diferentes e no dia da manhã você vai colher aquilo que são os frutos dessa mudança. Então eu agora pergunto, de que forma compreender esta expressão, esta provocação, você tem a vida que merece, de uma forma mais expandida, ajudou a transformar a sua visão? Partilhe a sua experiência nos comentários, ela é muito importante para mim. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir e partilhá-lo com os seus amigos e familiares. Se ainda não se inscreveu no canal, convido a fazê-lo hoje. E mais uma vez, não se esqueça de ativar as notificações para receber um aviso sempre que eu publico um novo vídeo. Convido também a juntar-se a mim nas redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Muito obrigado pelo tempo despendido a ver este episódio. Espero que ele tenha agregado valor à sua vida. Um forte abraço e até para a semana.